Olha, a gente sabe que por trás de toda grande solução tem sempre uma equipe bem dedicada, né? E hoje a gente vai conhecer uma ferramenta que nasceu justamente do esforço de um time: Alan Batista dos Santos, Bruno Rocha Wendland, Leonardo Akira Ikeda Son e Murilo Alves Lourenço. Eles se juntaram com uma missão bem clara: resolver aquele desafio financeiro que, vamos combinar, muita gente enfrenta no dia a dia. Então, bora mergulhar na história e na tecnologia que eles criaram para isso. E o resultado desse trabalho todo é o que a gente vai ver agora. Chegamos ao Fecha Conta. O nome já diz bastante, né? A gente vai fazer uma análise bem completa desse aplicativo. Ele foi pensado, sabe, com um objetivo muito claro: colocar um ponto final na bagunça e trazer organização, clareza e, principalmente, controle para as finanças, seja no nível pessoal ou até para quem tem um pequeno negócio. A grande questão é, como ele faz isso? É o que a gente vai descobrir. E para a gente entender bem o Fecha Conta, vamos seguir um roteiro bem lógico, uma jornada mesmo. A gente começa pelo começo. Qual é o problema de verdade? Depois, vamos nos aprofundar nas dores, nas histórias de quem lida com essa bagunça financeira todo santo dia. E só aí, com o problema bem entendido, a gente parte para a solução. Vamos ver qual é a tecnologia por trás do app, os recursos que ele oferece e, para fechar com chave de ouro, vamos fazer um tour visual, tela por tela, para ver como tudo funciona na prática. Então vamos lá, qual é o X da questão aqui? O Fecha Conta foi criado para atacar um problema que, olha, é quase universal. Atinge um número enorme de pessoas e de pequenos empreendedores. Sabe qual é? Aquela dificuldade gigante de conseguir organizar o próprio dinheiro, de entender para onde cada centavo está indo, de rastrear as despesas e, o que é talvez o mais crítico, de não se perder nas datas de pagamento das contas. É um verdadeiro desafio do dia a dia que acaba gerando muito estresse e aquela sensação de incerteza, sabe? Certo. Mas para a gente conseguir enxergar o real valor de uma solução como essa, não basta só falar do problema de forma geral. A gente precisa ir mais fundo. Porque esse problema, ele tem um rosto, ele tem uma história, e é por isso que agora a gente vai conhecer as pessoas para quem o Fecha Conta foi desenhado. Vamos dar uma olhada de perto nas lutas, nos perrengues específicos que elas passam no cotidiano. Vamos começar com a Maria. Pensa só na situação dela. Ela é uma profissional super competente, sabe? Tem uma renda boa, tudo para estar tranquila. Mas, na prática, ela vive com aquela sensação constante de que o dinheiro simplesmente escorre pelos dedos. O salário entra, mas para onde ele vai? Ela não sabe dizer. E na correria do dia a dia, uma conta aqui, outra ali, acaba esquecendo. Aí vem as multas, os juros, e o pior é a frustração, né? De se esforçar tanto e não conseguir guardar R$ 1, não conseguir planejar um investimento. Isso tudo vira uma bola de neve de ansiedade financeira que acompanha ela o tempo todo. Agora, vamos dar uma olhada no Carlos. O Carlos é aquele microempreendedor que a gente conhece. Apaixonado pelo que faz, cheio de garra, só que a parte financeira do negócio dele é um caos, um verdadeiro caos. Falta um sistema, falta um método para saber o que entra e o que sai. E aquela pergunta que não quer calar para todo empreendedor, meu negócio está dando lucro, fica totalmente no ar, sem resposta. Ele esquece de pagar fornecedor, o que pode simplesmente travar a operação dele. E como ele controla tudo? Na base do papel, do caderninho, uma bagunça que não só gera um estresse absurdo, como coloca em risco a própria sobrevivência da empresa dele. E por fim, temos a Ana. A Ana é quem gerencia o dinheiro da casa. E a grande dor dela, a palavra que define o que ela sente, é incerteza. Ela simplesmente não tem uma visão clara de para onde o dinheiro da família está indo. E, de novo, o esquecimento das contas. É um problema que se repete e aquelas multas e juros vão comendo uma parte importante do orçamento. Essa desorganização toda gera uma ansiedade profunda, porque ela nunca sabe ao certo quanto tem disponível. E isso mexe com uma coisa fundamental: a sensação de segurança e estabilidade da família inteira. Então, o que a gente tira das histórias da Maria, do Carlos e da Ana? É que mesmo com vidas e desafios completamente diferentes, as dores, no fundo, são as mesmas. Elas são universais. A gente está falando aqui da falta de controle, do prejuízo real de esquecer contas, daquela angústia de não conseguir enxergar para onde o dinheiro está indo. E no fim das contas, é a desorganização que vira estresse, que vira ansiedade. É exatamente nesse ponto, nesse centro nevrálgico, que uma solução precisa entrar e fazer a diferença. Ok, problema entendido. A gente mergulhou fundo nas dores, né? Agora chegou a hora de virar a chave. Vamos sair do problema e entrar na solução. Como é que o Fecha Conta foi pensado para atacar ponto a ponto essas dificuldades que a gente acabou de ver? Qual é a lógica, qual é o motor que faz esse aplicativo funcionar? A sacada do Fecha Conta está numa abordagem que é, ao mesmo tempo, simples e muito inteligente. Pensa só, ele funciona em duas frentes. A primeira é a automação.
Ele é capaz de ler e capturar as informações daquelas notificações que os bancos já mandam por celular o tempo todo, sabe? Compra aprovada, Pix recebido. Isso já adianta uma parte enorme do trabalho. Mas e aquele cafezinho pago em dinheiro? Para isso, tem a segunda frente, o registro manual. Super fácil de usar. O resultado? O app junta tudo, o automático e o manual, e entrega um resumo financeiro limpo, claro e seguro, mostrando o que entrou, o que saiu e, super importante, o que ainda tá para vencer. Mas não adianta ter um aplicativo super poderoso se ele não for acessível, certo? Então agora vamos dar uma olhada em como o Fecha Conta se apresenta para as pessoas. Vamos entender a estrutura de planos e, principalmente, quais são as ferramentas específicas que ele coloca na mão de cada um para, de fato, retomar as rédeas da vida financeira. A estrutura de planos aqui foi pensada para ser bem flexível. Para quem está só começando a se organizar e quer testar, tem o plano gratuito. Ele já entrega o básico e essencial, viu? Lançamento manual, visão do saldo e uns relatórios simples. Agora, para quem quer ir além, tem o Premium mensal que custa R$ 9,90 e aí o jogo muda. Ele libera ferramentas muito poderosas como criar orçamentos, receber alertas de gastos, definir metas e, claro, tira todos os anúncios. E para quem já sabe que vai usar para valer, os planos semestral e anual são a melhor pedida. Eles oferecem tudo do Premium, mas com descontos que vão aumentando, suporte prioritário e até acesso a novidades antes de todo mundo. Agora, olha que interessante essa lista. A gente não pode olhar para isso só como uma lista de funcionalidades. A gente tem que ver como cada item aqui é uma resposta direta para aquelas dores que a gente viu lá no começo. Lembra da Maria? Sem saber para onde o dinheiro ia? Tá aí, lançar e categorizar transações. E o Carlos, na dúvida se o negócio dava lucro, a função de analisar relatórios financeiros resolve isso. E o problema do esquecimento de contas, da Maria e da Ana? A configuração de lembretes de pagamento foi feita exatamente para isso. A dificuldade de economizar? A criação de metas financeiras dá ao norte um objetivo claro. É de fato um kit de ferramentas completo para dar controle total. Usuário. É ele quem vai cadastrar conta, autenticar, gerenciar contas e as transações no dia a dia. Sim, e é interessante que esse usuário não fique isolado no aplicativo. Ele precisa interagir organicamente com os sistemas externos, essenciais, como um serviço de integração e um sistema de notificação. Exato, e para garantir que as coisas tipo exibir saldo, visualizar gráficos e acompanhar metas funcionem direito, a UML usa relacionamentos rigorosos. Sabe o include? O include, sim. Aquela dependência que é meio que uma trava obrigatória, certo? Isso mesmo, ele é uma regra estrita. Por exemplo, no sistema, toda vez que se registra uma receita ou uma despesa, o sistema obrigatoriamente inclui a ação de categorizar essa transação. Entendi. Porque se não fizer isso, imagino que o banco de dados vira uma bagunça de dados órfãos em qualquer fechamento de mês. Totalmente. E o impacto disso corrompe os relatórios. Mas a gente também tem válvulas de alívio opcionais, que é onde entra o stand. Ah, o comportamento opcional. Exatamente. O envio de notificações, tipo, não precisa rodar a cada clique para não sobrecarregar tudo. Ele é um gatilho opcional acionado por eventos específicos, como um alerta de orçamento estourado ou a configuração de lembretes. Faz todo sentido. Mas me tira uma dúvida agora, pensando na transição para debaixo dos panos. Como é que essa superfície dinâmica toda se organiza na estrutura interna do código? Bom, aí a gente entra no diagrama de classes. É a fundação verdadeira. A gente tem a classe base, que é o usuário. Ela concentra os atributos, como e-mail e senha, e o método de login. Mas a sacada genial aqui é usar a herança. Herança. Então a gente não cria uma tabela gigantesca genérica no banco para todo mundo, né? Exato. O usuário se ramifica. A gente tem a pessoa física, que traz a exigência estrita de um CPF, e a pessoa jurídica, amarrada às lógicas de um CNPJ. Fica tudo separado e seguro. Bem mais limpo. E seguindo o fluxo do dinheiro a partir daí, o usuário possui contas, né? Onde ele pode ir lá adicionar saldo ou consultar valores. Perfeito. E as contas, na sequência, registram as transações. Elas encapsulam o valor, a data, o tipo e a descrição. E lembrando daquela regra do include lá do começo?
a obrigatoriedade da categoria. Isso. Na arquitetura de classes, isso vira uma associação estrutural obrigatória entre a transação e a classe-categoria. Tudo rigidamente conectado. Ok, a gente já falou da teoria, das dores, das funcionalidades. Chegou a hora da verdade. Vamos ver como tudo isso funciona na prática, como se estivéssemos com o celular na mão. A gente vai fazer agora um tour visual pelo aplicativo, tela por tela, para conectar tudo o que foi dito com a experiência real de uso. A tela de login e cadastro, o usuário pode criar sua conta e acessar o sistema de forma segura, utilizando e-mail e senha. Além disso, o aplicativo oferece opções de seguranças adicionais, como autenticação por biometria e proteção de dados como criptografia, garantindo mais confiança no uso. No dashboard, o usuário encontra uma visão das suas finanças. Nessa tela, é possível visualizar o saldo total disponível, acompanhar de forma resumida as receitas e despesas, consultar as movimentações mais recentes e receber notificações importantes, como alertas e contas próximas do vencimento. Na tela de Novo Lançamento, o usuário pode registrar suas movimentações financeiras, adicionando tanto receitas quanto despesas. Ele também pode organizar estas informações por categorias, como alimentação ou transporte, e escolher em qual conta aquela movimentação será registrada, facilitando o controle financeiro. Na tela de Relatórios, o aplicativo apresenta uma análise mais detalhada das finanças. O usuário pode visualizar informações organizadas por período, como semana, mês e ano, além de gráficos que ajudam a entender melhor seus hábitos financeiros. Na tela Planejamento, o usuário pode definir limites de gasto para diferentes categorias. Caso esses limites sejam ultrapassados, o aplicativo emite alertas, ajudando a manter o controle e evitar excessos. Na tela Metas, o usuário pode criar objetivos financeiros, como economizar para uma compra ou viagem. O aplicativo permite acompanhar o processo de metas por meio desses indicadores visuais, como as barras e porcentagens, tornando mais fácil a visualização e a sua evolução. Na tela de gerenciamento de contas, o usuário pode visualizar e controlar diferentes contas financeiras, como conta corrente, poupança e organizando melhor suas fontes de dinheiro. Na tela de configurações, o usuário tem acesso a diversas opções importantes, como exportar seus dados financeiros em diferentes formatos e importar informações para o sistema. Também é possível configurar opções de segurança, como ativar biometria ou alterar a senha de acesso. Na tela de lembretes, o usuário pode configurar alertas para contas a pagar, garantindo que não esqueça as datas importantes e evitando atrasos. Por fim, na tela de histórico completo, o usuário pode visualizar todas as suas movimentações financeiras de maneira organizada e precisa. Além disso, ele pode editar ou excluir registros sem que necessário, mantendo as informações atualizadas. Ufa! Depois dessa viagem completa, passando pelo problema, pelas pessoas, pela tecnologia e vendo o aplicativo em ação, tela por tela, a gente chega na reta final da nossa análise. Vamos agora juntar todas essas peças e fechar o raciocínio sobre o valor e o impacto que uma ferramenta como o Fecha Conta pode ter. E no final das contas, o ponto-chave é exatamente este. O Fecha Conta não é só um aplicativo. Ele se mostra como uma solução completa, que entende e atende às dores reais de gente de verdade, seja profissional super ocupada ou pequeno empreendedor. Ao conseguir unir tecnologia de ponta com uma simplicidade no uso, o que ele entrega vai muito além de gráficos e números. Ele oferece clareza, organização e, no fundo, algo que não tem preço: a segurança e a paz de espírito de saber que a vida financeira está, finalmente, sob controle.